Olá, sexto ano. Então, a prof teve um problema, não conseguiu gravar a aula de vocês de segunda-feira, tá? Para postar para vocês de manhã, mas estou enviando para vocês agora, então, a aula. Essa aula é referente à aula 20, tá? Aula de segunda-feira, tá? Dia 6/7, ok? Então, nós vamos pegar a apostila didática na página 41, certo? Que nós paramos lá na atividade 36. Então, nós finalizamos aqui, né, o estudo das aspas, aí a gente fez os exercícios lá do caderno de atividades, e aí a gente vai começar aqui com a competência leitora, certo? Aqui nós temos um texto que vai falar um pouquinho sobre como distinguir um fato de uma opinião, tá? Um fato é o que? Um acontecimento, tá? Um acontecimento, e uma opinião é diferente de um fato. Uma opinião é o que você pensa, o que você acha sobre um determinado assunto, tá? Então, existe uma diferença grande na hora de você ler um texto e ver o que o autor está colocando como fato, o que é o fato, o que é o acontecimento, e o momento em que o autor está dando a opinião dele, tá? Então, é importante que vocês consigam decifrar e diferenciar quando está acontecendo uma coisa e quando está acontecendo outra, tá bom? Então, aqui na questão 37, esse texto foi aplicado na Prova Brasil. Nós vamos ler e responder a questão seguinte, tá? Dia Mundial da Água. Dia 22 de março é a data escolhida pela Organização das Nações Unidas para celebrar o Dia Mundial da Água. Mais do que uma comemoração, é um momento para conscientizar a população do planeta a respeito dos problemas relativos à escassez desse elemento indispensável à vida. Cerca de 2/3 do corpo humano são constituídos de água, assim como a superfície terrestre, que tem 2/3 de sua composição líquida. É o elemento que melhor simboliza a essência humana. No entanto, embora a Terra seja conhecida como planeta azul, a água disponível para consumo não é tão abundante como se pode imaginar. Então, ok. A questão é a seguinte: neste trecho, qual dessas frases contém uma opinião? Então, nós temos lá, letra A. Dia 22 de março é a data para celebrar o Dia Mundial da Água. Isso é uma opinião? Não, né? Isso simplesmente é um dado falando sobre uma data comemorativa. Letra B, é o momento para conscientizar a população. Será que isso é uma opinião? Quem sabe, né? Vamos ver a C. Cerca de 2/3 do corpo humano são constituídos de água. Isso é uma constatação, né? Isso é científico. Isso não é opinião. Embora a Terra seja conhecida como planeta azul, isso também é uma constatação. Então, os cientistas, né, quem já foi para o espaço e lá do espaço olha para a Terra, como a maior parte da Terra é composta por mares, então ela parece mais azul do que cor de terra, né? Então, por isso que ela é conhecida como planeta azul. Então, aí, a mais adequada, a que contém uma opinião, é a questão B. É o momento para conscientizar a população. Então, nesse momento, o autor, ele coloca a opinião dele. Olha só a observação que o texto põe aqui. Na leitura de uma notícia, é importante o leitor diferenciar um fato de uma opinião. Mas isso também deve ser feito na leitura de textos de outros gêneros, não só no texto de opinião, de notícia, né? A fim de diferenciar aquilo que é incontestável, ou seja, aquilo que é o fato, daquilo que resulta de uma opinião pessoal de quem escreve o texto, né? Que pode, portanto, ser contestado. Você pode concordar ou não com aquela opinião. Esse é um texto informativo e assim apresenta diversos fatos, como, por exemplo, o Dia Mundial da Água, que é comemorado dia 22 de março,
2/3 do corpo humano são constituídos por água, assim como a superfície da Terra. E a Terra é conhecida como planeta azul. Então, isso são fatos, certo? Esses fatos, o que significa que podem ser verificados e comprovados. Porém, o Dia Mundial da Água ser a data ideal para conscientizar a sociedade é uma avaliação particular do escritor, do autor do texto, né? E é possível discordar dessa opinião. Ou seja, eu posso pensar diferente dele. Não é só nesse dia que as pessoas têm que se conscientizar, né? Da questão de cuidar da água, né? A gente tem que pensar nisso todos os dias. Então, com relação à opinião, a gente pode concordar ou não, tá certo? Muito bem, então vamos continuar aqui com prática de escrita, né? Então, como nós estamos falando sobre notícia, nós vamos falar sobre notícia aqui na prática de escrita também, tá? Então, você leu notícias, observou como esse texto, como esse gênero é organizado. Chegou a hora de produzir uma notícia. Antes, relembre algumas características que devem constar no texto que você vai produzir. Você vai produzir uma notícia, tá? Então, a sua produção textual vai ser o quê? Uma notícia. Mas o que a gente tem que prestar atenção que uma notícia tem que ter? Primeiro, a linha amarelinha, um título atrativo para chamar a atenção do leitor, que resume o fato que será noticiado. Então, por exemplo, você vai falar sobre, vamos ver, uma descoberta de um novo produto. Então, você tem que falar já no título algo que chame a atenção do leitor para que ele tenha interesse em ler sua notícia, tá? Então, o título tem que ser atrativo. Aí, a data logo abaixo do título, a indicação da data de publicação do texto ocorre quando a notícia é divulgada em sites que podem ser acessadas em diferentes datas. Se a notícia consta de publicação impressa, jornal e revista, não é necessária essa indicação. Então, se é uma notícia do dia, por exemplo, você vai pegar um jornal, o jornal já tem a data lá na página inicial, certo? Então, a notícia lá dentro do jornal, ela não precisa ter a data de novo. Por quê? Porque a notícia é daquele dia, né? O jornal, ele é atualizado todos os dias. Agora, quando ela é publicada na internet, em sites da internet, ela tem que ter obrigatoriamente a data, para a pessoa que está lendo saber que aquela notícia é daquele dia tal, porque ela pode ser acessada qualquer horário e qualquer data. O desdobramento do título com as principais informações, que seria aquela linha fina, aquele subtítulo, certo? Que vocês têm ali em laranjinha também, com as principais informações do fato que será noticiado, que tem que conter, responder, por exemplo, as perguntas: o que, quando e onde. Então, o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu. Então, isso resumidamente tem que aparecer nesse pequeno parágrafo aí, né? Não chega a ser um parágrafo, ele chega a ser um subtítulo, tá? Então, olha o exemplo que eles dão ali, ó, novidades da Conferência Mundial de Robôs na China. Robôs que parecem gente estão chamando a atenção na Conferência Mundial de Robôs, um evento que acontece em Pequim, na China. Então, aqui fala o quê? Robôs. Então, tá falando sobre o quê? Sobre robôs, né? Quando? Numa Conferência Mundial de Robôs que acontece em Pequim, onde? Na China, certo? Então, nessas resumidas palavras aí, a gente consegue obter essas informações. E aí, mesmo havendo uma foto, não necessariamente precisa haver legenda. Então, é interessante que na sua notícia tenha uma imagem, né? Porque a pessoa que está lendo, ela pode imaginar, mas como assim robôs que parecem gente? Você fica imaginando aquele robô parecendo com gente. Então, aqui eles colocam
uma imagem já para você ter uma ideia. Ah, assim, né? Não é igualzinho a gente, né? Como ser humano. Então, eles têm uma semelhança, certo? Então, a foto também é importante, tá? E ali, por último, os parágrafos, né, da notícia que vão apresentar as informações complementares sobre o fato que você está noticiando. Em geral, não são muito extensos e são formados por frases curtas, tá? Bom, questão 1. Assinale as alternativas verdadeiras sobre título de notícia. Para responder, considere os títulos lidos neste capítulo. Primeiro, deve ser atrativo para despertar a curiosidade do leitor e levar a ler o texto? Sim, né? O título tem que ser atrativo. Segundo, precisa revelar sobre o que trata a notícia para que o leitor já no início do texto identifique se o tema é ou não do seu interesse. Sim, ele tem que entender sobre o que se trata aquela notícia, já no título. Deve antecipar trechos do lead, caso o leitor não leia a notícia completa? Não, o título é simplesmente para chamar atenção. Ele não vai trazer a notícia toda, né? O lead, no caso, que será a linha fina, né? Esse aqui é o título, esse aqui é o lead, ou subtítulo, né? Então, é aqui que vai conter algumas informações a mais para a notícia, para que o leitor tenha um pouquinho mais de informações sobre essa notícia. Agora vamos comparar esses dois títulos, ó. Japoneses inventam Android que sorri e serve de companhia para doentes. O título 2. Não sou nenhum herói, diz jovem que achou solução para a onda de cyberataques. Ambos os textos tratam de uma mesma temática, assinale-a. Qual é o tema desses dois textos, desses dois títulos, né? Entretenimento, cultura ou tecnologia? Tecnologia, né? Ó, japoneses inventam Android. Android trata-se de um robô. E jovem que fala sobre a solução a ataques cibernéticos, né? Cyberataques. Cyberataques são ataques na internet. Então, ambos os títulos estão falando sobre tecnologia. Questão B. Nesses casos, cada título é composto de frase verbal. Sublinhe as formas verbais presentes em cada título. Então, bora lá. No título 1, nós temos inventam, sorri e serve. Olha lá, inventam, sorri e serve. Essas são as formas verbais do texto 1. No texto 2, nós temos sou, diz e achou. As formas verbais do título 2 são essas três aqui, tá? Então, usem um marca-texto ou com o próprio lápis, vocês podem sublinhá-las, tá certo? Questão C. Quanto à pontuação dessas frases, o que você observa? Lembram que lá atrás a prof explicou que nos títulos de notícia não usamos ponto, né? Ponto final. Então, olha só, nós vamos ter que observar dois aspectos importantes aqui, ó. O uso de aspas simples e a ausência do ponto final, tá? Vocês viram que aqui, no segundo título, a fala do jovem não sou nenhum herói está com aspas simples, que é só uma aspas, tá? Por estar no título, então é usada essa aspa simples, tá certo? Então essas são as duas observações, vou repetir. O uso de aspas simples e a ausência de ponto final, tá ok? Virando a página 44. Assinale a alternativa incorreta
quanto ao uso das formas verbais nesses títulos. A forma verbal inventam no título 1 e a forma verbal diz no título 2 revelam a atualidade dos fatos noticiados. Não necessariamente. Questão 2. As formas... Não, perdão. Essa informação está correta, né? A gente tem que marcar a incorreta, tá certo? É que quando é para marcar incorreta, a gente confunde, né? Dá um nó na cabeça da gente. A forma verbal inventam do título 1 e diz revelam atualidade. Sim, porque está falando de uma coisa atual. Inventam e diz, presente. Segunda, as formas verbais sorri e serve do título 1 estão no passado e dizem respeito a ações realizadas que não são regulares, ou seja, que não ocorrem com frequência. Não, quando é dito assim, ó, androide que sorri e serve de companhia. Então, é muito pelo contrário, né? Esse sorrir é uma coisa frequente, quer dizer que o robô ele consegue sorrir e ele consegue ser um mecanismo que serve de companhia a um ser humano, né? Então não estão no passado, né? E eles indicam frequência, sim, né? Então, essa questão está errada. Vamos ver a terceira. No título 2, o uso do presente do indicativo sou na afirmação do jovem revela um caráter de permanência nessa condição de não ser herói. Sim, quando eu falo eu sou professora, é uma condição permanente. Né? Eu me formei. E ele disse, eu não sou herói. Então, é sim uma condição permanente. E a última alternativa, achou no título 2 está no pretérito perfeito do indicativo para indicar um fato acabado. Sim, né? Pretérito é passado, certo? Então, está correta. Então, a única que está incorreta é a segunda, tá? Observe as palavras androide e herói. Divida silabicamente cada palavra. Então, vamos lá. Vamos separar essas duas palavras aí, silabicamente. Androide, certo? E herói, ok? Herói, tem um acentinho. Androide e herói. Então, aqui na divisão, né? Dividiu silabicamente. Sublinhe a sílaba forte de cada palavra. Qual que é a sílaba forte de androide? Androide, herói, herói, né? Nós já temos até o acento ali para identificar a sílaba forte, né? Em seguida, classifique-as quanto à posição da sílaba tônica. Lembra quando nós estudamos paroxítona, proparoxítona e oxítona? Né? Então, androide, ó, essa é a última sílaba, penúltima sílaba, né? Então, aqui quer dizer que androide é uma paroxítona, porque a sílaba tônica é a penúltima sílaba, certo? E herói, que é a última sílaba, certo? É uma oxítona, certo? Então, última, penúltima, antepenúltima. Então, se a sílaba tônica é na última, é uma oxítona. Se está na antepenúltima, é uma paroxítona. Se está na antepenúltima, é uma proparoxítona, certo? E diga-se de passagem, todas as proparoxítonas são acentuadas, que é o exemplo, por exemplo, médico, né? Médico. Então, ó, antepenúltima sílaba seria então uma proparoxítona, tá?
Mas os casos aqui que nós temos é androide, paroxítona, herói, oxítona, ok? Compare o som apresentado pelo encontro vocálico OI das palavras herói e foi, tá? Então aqui é para vocês observar, da palavra herói e da palavra foi. Pode-se afirmar que o encontro vocálico representa os mesmos sons nas duas palavras? Olha só, nós temos herói e foi. Herói e foi. E aí? Aqui no herói, nós temos um som, né? O som do O é aberto, né? Oi, herói. Enquanto que aqui no O de foi, o O é fechado, né? Oi, né? Foi, certo? A mesma coisa acontece com meu e céu, né? Eu tenho o mesmo encontro vocálico, tá? Porém, o som desse encontro é diferente, né? Meu, o som é fechado, céu, o som é aberto, tá? Então, o que vocês vão colocar na resposta aí, ó? Nessa terceira bolinha aqui, tá? A letra O em herói é aberto. Tem o som aberto, perdão. A letra O em herói tem o som aberto. Em oposição ao som fechado do O em foi. Ok? E aí também a gente viu os exemplos ali de meu, céu, né? Pensei, anéis, ok? O que você observa quanto à acentuação de ditongo aberto oi, tá? Então, o ditongo, vamos lá, última bolinha. O ditongo aberto oi, então coloca o i, é acentuado na palavra oxítona herói. Porém, não é acentuado na palavra paroxítona androide. Então, vocês viram que eles têm o mesmo som, tá? Mas eles não têm a mesma acentuação. Androide não é acentuado, mas herói é. Então, só pra gente esclarecer aqui, ó, ditongos abertos são eu, seria el, ei e oi, ok? Aí a gente vai ver essa regrinha de acentuação na próxima aula, tá certo? Que vai ser na terça-feira, amanhã, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã.